Depois de termos iniciado na sessão anterior uma abordagem da relação disciplinar da arqueologia, nesse caso com as ciências da natureza, vamos hoje e na próxima sessão falar da relação com as ciências sociais e humanas. Hoje referindo-nos mais à antropologia e na próxima sessão mais às ciências históricas, à história. Por abordar, digamos, a amplitude das chamadas ciências sociais e humanas. Aqui estão apenas algumas, faltará a economia, desde logo, por exemplo, mas este esquema, chamemos-lhe assim, é retirado de uma obra clássica de Claude Lévi-Strauss, A Antropologia Estrutural, onde ele procurava demonstrar a centralidade da antropologia no estudo do humano, do fenómeno humano. Ele dizia, utilizando uma metáfora, que a antropologia tinha os pés sobre a sociologia, e poderíamos ainda descer mais falando na economia, e tinha como teto, como cabeça, a psicologia. Tinha as costas encostadas à geografia, o suporte físico, onde todo o drama humano se desenrola, e apontava, olhava na direção da linguística e da arqueologia, curiosamente. Em muitas escolas arqueológicas, sobretudo anglo-saxónicas, a arqueologia é considerada uma forma de antropologia, uma subdisciplina da arqueologia, e de algum modo temos isso aqui configurado na perspectiva de um estruturalista como era Claude Lévi-Strauss. Falamos, portanto, da antropologia e da sua relação com a arqueologia. Bom, desde logo há que ter em presente que a antropologia é um campo vastíssimo de saber, daí é um continente, quase diria, e daí aquela centralidade que víamos no esquema anterior de Claude Lévi-Strauss. Desde logo há duas grandes áreas da antropologia que tínhamos que considerar em separado: a antropologia biológica, que é melhor do que muitas vezes se diz antropologia física, mas é melhor dizer antropologia biológica porque é mais englobante o conceito, e por outro lado temos a antropologia cultural. Hoje vamos nos dedicar esta sessão especificamente à antropologia cultural, à relação da antropologia cultural com a arqueologia, porque se fôssemos observar a antropologia biológica, bom, aí teríamos desde a anatomia e a morfologia, a patologia, a genética, isto ao nível de especialidades analíticas da antropologia biológica, e ao nível da antropologia das especialidades sintéticas, a tipologia racial, que foi tão importante, sobretudo na primeira metade do século XX, e que hoje já não é tanto assim, mas continua a ser importante, embora não falemos em raças humanas, falamos em tipos, e portanto há uma tipologia que não é racial no sentido estrito do termo, mas continua a ser importante observar e encontrar meios de tipificar a variabilidade humana, a biotipologia, as intervariações, e também a antropologia biológica sintética, dinâmica, que tem a ver com a modificação dos critérios biológicos, por exemplo, em função da alimentação, dos regimes alimentares, das classes sociais, etc. As modificações biológicas que essas dinâmicas introduzem na variabilidade humana. Mas deixemos isso e falemos antes de antropologia cultural. Há três conceitos básicos, conceitos operatórios, que a arqueologia recebe da antropologia cultural. Desde logo o conceito de cultura, que veremos que é simultaneamente um conceito abordado pela antropologia, mas depois muito pela história digamos, apropriado pela arqueologia de perspectiva histórica. Depois os mecanismos da mudança cultural e, digamos, toda a problemática da mudança cultural, como mudam as culturas umas para as outras, que mecanismos podem ser considerados como mecanismos universais ou globais que expliquem a dinâmica da mudança cultural. E, por fim, um último conceito muito importante, mais operacional, mais operativo, que é o da analogia. Vejamos cada uma destes conceitos. Logo a questão da cultura. Bom, a cultura é um termo extremamente vasto, ambíguo. Começa por dizer que, embora tenha uma origem latina, cultus, mas para os romanos, cultura era sobretudo a agricultura, portanto só mais tarde é que começou a ser usado metaforicamente como cultura do espírito, e nesse sentido aproximando-se ao conceito mais comum que temos hoje. Portanto, não é um conceito muito poliédrico, difícil de entender. E desde logo porque podemos começar por falar na cultura humana como um todo. Diferentemente, admitamos aqui provisoriamente a distinção da cultura dos animais, e dizemos então que a cultura humana como um todo é aprendida, ao contrário de ser transmitida hereditariamente, é transmitida extrassomaticamente de pais para filhos, e daí a importância da linguagem articulada e conceptual, e é
no fundo, o sistema tipicamente humano de adaptativo por meios não biológicos, de adaptação à natureza por meios não biológicos. E, portanto, temos aqui a cultura com C maiúsculo, diria assim, a cultura humana no seu todo. Depois podemos falar numa miríade diferente de culturas. Culturas de área geográfica determinada, ligadas com etnias ou não, ou simplesmente com uma área geográfica, a cultura alentejana, a cultura ibérica, a cultura europeia, a cultura e depois de etnias bem determinadas e delimitadas, a cultura bantu em África, etc, etc. Portanto, temos o sentido de cultura em concreto, é muito variado, de resto existem inventários do sentido de utilizar a palavra cultura em antropologia cultural que vão para cima de 150 acessões diferentes, portanto é muito movediço o conceito e a tal ponto que muitos autores em inquérito sobre a matéria, muitos antropólogos dizem que preferem evitar utilizar a palavra. Ora, normalmente, como sabemos, evitar um problema não é resolver o problema. Portanto, talvez seja dedicar mais atenção a esta questão do significado do termo cultura. E desde logo considerando que há dois sentidos bastante diferentes, não quer dizer antagónicos de modo nenhum, mas diferentes. A cultura em sentido antropológico e a cultura em sentido arqueológico. É evidente que a cultura em sentido arqueológico, embora do ponto de vista conceptual se possa dizer que tem que estar articulada e, portanto, e a ser coerente com o sentido global antropológico, é muito mais limitada nas suas bases de definição. Frequentemente em arqueologia, para simplificar em termos muito simplistas, podemos dizer que não temos mais do que cacos e pedras para definir culturas. É muito pouco para atingir a totalidade do que poderiam ser os elementos convocáveis para definir uma cultura humana, que iriam incluir certamente elevados níveis de comportamento, como os panteões, a forma de pensar o universo, a origem da vida, o destino de tudo. São elementos que integram também as culturas humanas, evidentemente, e que podem distinguir umas das outras, e que dificilmente, alguns dirão impossivelmente, a arqueologia acede a eles. Portanto, há que fazer esta distinção absolutamente capital. Cultura em sentido antropológico e cultura em sentido arqueológico. Depois, temos que considerar que há perspectivas diferentes de entender o que é a cultura conforme nos coloquemos na ótica da antropologia ou da história. Na ótica antropológica, entende-se a cultura sobretudo como um conjunto de mecanismos de adaptação à natureza, um sistema adaptativo. Na ótica da história, entende-se a cultura principalmente como um sistema normativo, um conjunto de hábitos, de costumes, no fundo de normas, que se partilham coletivamente, consciente ou até, na maior parte dos casos, inconscientemente. Eu penso que ambas as perspectivas têm validade, não são antagónicas, completam-se uma à outra. Que em arqueologia se utilize mais a perspectiva histórica dos comportamentos das normas, porque precisamente a base de que partimos são os vestígios materiais. E neste sentido, a definição de cultura em sentido arqueológico, a partir como num sentido normativo e a partir de vestígios materiais, continua a ser absolutamente essencial o Gordon Childe, os textos de Gordon Childe da primeira metade e meados e um pouco depois de meados do século XX. Passadas as décadas, não podemos deixar de os referir quando queremos analisar esta matéria. Ele diz em sucessivos textos que estão aqui referidos, eu não os vou ler todos, mas poderão, fazendo pausa na apresentação, lê-los. Ele diz que, no fundo, culturas em sentido arqueológico são conjuntos de artefactos e práticas, por exemplo, de enterramentos, as práticas rituais de enterramento, que ocorrem repetidamente e recorrentemente no registro arqueológico. Descodifiquemos isto um pouco melhor. Encontramos, não só num sítio por acaso, mas em vários, um tipo de ferramenta, um tipo de utensílio, uma forma particular de enterrar os mortos, um mobiliário funerário no seu conjunto também particular, uma organização do espaço doméstico também particular, etc. Frequentemente não temos mais do que os objetos. E, portanto, ferramentas, objetos particulares que ocorrem em vários locais, no mesmo período de tempo. E recorrentemente quer dizer, quando um ocorre o outro. Quando a espada de tipo A ocorre também o punhal de tipo B e além disso o vaso de cerâmica tipo C. Quando isto ocorre repetidamente e recorrentemente, temos uma cultura em sentido arqueológico. É o que, no fundo, estas citações de Gordon Childe querem dizer.
Aqui temos um exemplo de um fragmento de uma placa estalagmítica da Gruta do Escoral, em Montemoro Novo, e nós verificamos aqui pelo menos dois, a avaliar pelos crânios, indivíduos que foram não enterrados, mas depositados, portanto uma prática de deposição e não de enterramento, não de inumação, portanto isto já é um traço cultural. Além disso, verificamos, embora muito disformes por causa da cobertura calcítica, que têm vasos de cerâmica ali junto às cabeças e entre os dois indivíduos. Esses vasos de cerâmica são conhecidos, são vasos de cerâmica hemisféricos, lisos na maior parte dos casos. Outro elemento de identificação, às vezes decorados com a concha do berbigão, o cardium, como antigamente se chamava, o cardium edule, e ao conjunto disto, e mais umas quantas coisas, objetos de adorno, etc., que aqui não estão figurados. Ao conjunto chamamos a cultura cardial. Muitos arqueólogos incomodam-se, não só arqueólogos, mas muitos arqueólogos, sobretudo, incomodam-se muito por estes termos, cultura cardial. Por exemplo, aqui um outro exemplo ainda mais típico, a chamada cultura campaniforme. Esta é a entrada de uma grande exposição realizada em Espanha recentemente, há uns anos, chama-se Um Brinde pelo Príncipe, uma cultura de príncipes, de guerreiros notáveis, com esta linda taça em forma de campana invertida e, portanto, campaniforme, e depois um conjunto de outros objetos que no seu conjunto constituem aquilo que nós chamamos a cultura campaniforme, incluindo, como digo, práticas funerárias. A isto, tradicionalmente, chamámos cultura, e mais recentemente, muitos outros autores, evitando, digamos, a ambiguidade do termo cultura, preferem chamar-lhe fenómeno, epifenómeno, mas nunca povo, por exemplo, como Gordon Childe dizia, que as culturas arqueológicas eram manifestações limitadas por aquilo que nos foi possível conservar, e nós podemos observar até hoje, de antigos povos. Bom, a palavra povo é como que proscrita na mais moderna arqueologia, e não só, como se vê atualmente, em vez de povo fala-se muito em comunidade, e também a palavra cultura. Ora, este salto em frente, evitando as palavras e saltando para algo ainda mais enigmático, que é o conceito de fenómeno ou epifenómeno, não resolve de modo nenhum os problemas dos arqueólogos e da arqueologia e da forma como a arqueologia deve procurar reconstituir o passado, para utilizar mais uma vez a expressão de Gordon Childe. Na realidade, nós chamamos cultura campaniforme, outros chamarão fenómeno campaniforme, a um conjunto, de facto, de objetos, que incluem vasos de cerâmica, decorados, não decorados, com aquela forma de campânula, inclui determinado tipo de punhais e machados de cobre, estamos na transição entre o cobre e o bronze, inclui, vê-se aqui na fotografia também umas pontas de seta, umas pontas muito especiais que se vêem duas do lado direito, que são chamadas pontas de palmela, ponta de lança, e também à frente vemos uns objetos com perfurações nas extremidades que são chamados braçais de arqueiro. Para além disto, inclui, como disse, também sepulturas. Os campaniformes foram os primeiros, depois do Neolítico, do Calcolítico, a enterrar os mortos com sepultura individual e não coletiva. Ora, tudo isto são indicações de um contexto que, como digo, se chamou durante muito tempo e se chama ainda muito, eu não tenho medo de usar a palavra, cultura. Cultura em sentido arqueológico, não em sentido antropológico. Evidentemente que mapa, nós verificamos que a chamada cultura campaniforme se encontra amplamente difundida pela Europa. Houve quem aliás, que não é disparatado, mas é muitas vezes condenado ao fracasso, procurasse, através da análise aprofundada da tipologia dos vasos de cerâmica ou dos machados ou espadas de metal, etc. Houve quem procurasse encontrar fluxos de povos de uns lados para os outros na Europa, como se, enfim, durante o campaniforme a Europa fosse uma Europa comum. De resto, e a política está sempre ligada a essas coisas, uma das últimas grandes exposições sobre o campaniforme que existiu na Europa foi politicamente muito promovida pela União Europeia, e sob debaixo da ideia de ser a primeira Europa comum da história humana na Europa, e portanto esta ideia existe, traduzida nestes mapas de setas, que deixam-nos muitas vezes insatisfeitos, porque provavelmente em cada um daqueles locais havia comunidades, havia povos que noutros domínios
da sua vida social eram completamente diferentes uns dos outros e que, por conhecimento externo, adotaram modas tecnológicas, provavelmente mais do que tecnológicas, que lhes foram introduzidas por contacto com outros externos, talvez por comerciantes navegadores, como é o fundamento de muitas destas teorias. Portanto, não sabemos bem, o que não quer dizer que deitemos fora o menino com a água de banho e que, portanto, deixemos de falar e procurar identificar as chamadas culturas arqueológicas. Esta questão da ansiedade sobre o significado de cultura em arqueologia, é-nos muito iluminada por mais remota antiga pré-história. Reparem, temos aqui o mapa de distribuição mundial da chamada cultura acholense. Também aqui nós preferimos, e aliás eu prefiro também, chamar complexo industrial acholense, precisamente para evitar a ambiguidade da palavra cultura. Porque temos absoluta consciência que neste caso não estamos a falar, quando falamos de cultura acholense, de um povo, do povo acholense. Seria um absurdo completo, quer pela antiguidade, pela distribuição geográfica, enfim, tudo isso. Estamos a falar basicamente de uma área do planeta que se pode distinguir de outras, porque ocorre aquilo que nós chamamos o acholense, que tem como ex-libris o biface, ou machado de mão, ou, perdão, melhor dito, é melhor dizer mesmo biface, ou coup de poing à francesa, em inglês é que é index, mas a tradução para machado de mão em português não é feliz e já veremos porquê. Bem, esta peça que está aqui figurada também. Este nível só tão elementar, e eu estou a reduzir isto muito evidentemente, mas este nível tão elementar já nos permite qualquer coisa em história. A arqueologia já aqui permite qualquer coisa. Permite dizer que há 300 a 500 mil anos havia áreas do mundo que tinham bifaces e outras que não tinham. Portanto, a cultura acholense, a este nível muito elementar, já tem alguma utilidade no sentido da definição de configurações espaço-temporais no tempo, que no fundo é essa a nossa missão de arqueólogos numa primeira fase, de construir o mosaico do espaço e do tempo. Mas nós sabemos que dentro do acholense há variedades. Por exemplo, agora está figurado o chamado machado de mão, este sim, o verdadeiro machado de mão, uma peça de gume transversal que sabemos que existe principalmente, muitas vezes exclusivamente em África. Mas, por exemplo, que chega a ser mais que os bifaces, mais de 50% machados de mão para menos de 50% bifaces. Mas na Europa é curioso, porque na Península Ibérica a relação é intermédia, normalmente à volta de 10, 15, 20 até 30% machados para depois uma maioria de bifaces, mas para lá dos Pirineus, no que resta da Europa, que é pouco até ao Val do Ródano da Cholense, são raríssimos os machados de mão. O que existem são os bifaces, a 90% ou mais. Portanto, cá está uma outra peça que já nos permite, dentro da unidade global acholense, procurar distinções. E elas poderiam ainda ser maiores se introduzíssemos o fator de tempo, porque nós sabemos que existem bifaces ou machados de épocas mais antigas e outros de épocas mais recentes. Portanto, e depois ainda poderíamos chegar mais, aprofundar mais a discriminação dentro do acholense, da vasta cultura acholense, encontrando subculturas, se quiserem utilizar o termo, por exemplo, com traços muito originais e muito localizados no tempo e no espaço, como sejam estes casos dos bifaces feitos, que apareceu agora com este fundo azul, estes bifaces feitos a partir de osso de elefante, que caracterizam muito o acholense de Roma para o sul, no sul da Península Itálica. Portanto, e que não existem fora, a não ser excepcionalmente, enquanto que aí são comuns e recorrentes. Portanto, é um traço muito particular dentro do acholense. Ou seja, nós podemos, dentro da vasta cultura acholense, que já em si tem utilidade, encontrar depois subdivisões cada vez mais operacionais, porque mais reduzidas no binómio espaço e tempo. Para épocas, agora no oposto do arco cronológico, épocas recentes, encontramos verdadeiros povos, os frígios, os lírios, os trácios, os ilírios, os itálicos, os celtas, que nós em arqueologia nos incomoda muitas vezes falar, porque não sabemos bem o que são em cada uma das regiões onde se diz que existem celtas, mas que existiram celtas existem, e portanto, digamos que aqui estamos já a falar de uma relação entre cultura e grupo étnico e povo, e no conceito de povo total. Portanto, aproximamos do conceito antropológico de cultura. Depois, a segunda parte do segundo tipo de muito importante de dados que recebemos da antropologia são os mecanismos de mudança cultural. Aqui haveria que falar em paradigmas e teorias, eu vou deixar isso um pouco, não vou aprofundar a matéria, mas falando nos principais teorias sobre a mudança cultural que são utilizadas pela antropologia desde o final do século XIX, ou desde a segunda metade do século XIX, desde logo as duas grandes que têm origem no século XIX, o evolucionismo e o difusionismo, e depois outras que ao longo do século XX se foram criando, particularismo, funcionalismo e várias outras que se poderiam referir.
Primeiro, no século XIX, em arqueologia teve algum êxito, teve bastante êxito, o evolucionismo cultural. Isso decorreu logo os primeiros sistemas de periodização, no sistema de idades, de que já falei numa outra sessão, é um sistema tipicamente evolucionista. Tratava-se depois, mais tarde, no século XIX, de uma influência do darwinismo sobre a cultura e sobre a pré-história, sobre a arqueologia, e, portanto, a ideia de que a cultura humana na pré-história é somente uma extensão lógica da evolução biológica, que é definida por exemplo, Herbert Spencer, um dos grandes evolucionistas culturais do século XIX. Depois isto era ajudado por a ideia também própria do progressismo positivista do século XIX, do progresso tecnológico, a tecnologia como um elemento que foi sempre crescendo, foi sempre evoluindo numa linha reta e que, portanto, conduz a que possa ser o principal mecanismo que causa a evolução das culturas humanas, é o progresso tecnológico. Mas atenção, e já regressamos a isto, porque estas ideias podem ser muito prejudicadas se não temos cuidado com a diferença entre convergência e recorrência. Por exemplo, Herbert Spencer, um dos autores do século XIX, um dos principais autores e defensores da chamado evolucionismo cultural, com a ideia de que a adaptação quase dos princípios do darwinismo do crescimento da população também e da seleção natural ao plano, ao domínio da cultura. Sabemos bem que estas ideias são muito perigosas, porque mais tarde, já depois até da morte de Darwin e entrando pelo século XX dentro, deram origem a caricaturas totais do darwinismo, como é o chamado darwinismo social, que de darwinismo só usa o nome e que não é uma total e legítima abuso da teoria darwinista, o chamado darwinismo social, que procura ser o fundamento de teorias como a do racismo, não é? Que não tem absolutamente nada a ver nem com o darwinismo, nem sequer com o evolucionismo cultural de homens do século XIX e como o Spencer. No plano do difusionismo, outra grande corrente que tem origem no século XIX, é curioso que o difusionismo esteve especialmente em moda e foi especialmente popular em arqueologia já no século XX, na primeira metade do século XX, e isso devido ao acumular do conhecimento que a arqueologia ia tendo dos objetos da pré-história, dos diferentes períodos da pré-história, da proto-história, dos períodos históricos já, e portanto, ao uso intensivo, e eu diria em muitos casos o abuso, da tipologia ao serviço da arqueologia. Alguns nomes principais são estes que estão aí. Por exemplo, Vorsaes, que é um dinamarquês que continua de algum modo na Dinamarca o trabalho de Thomson na classificação dos objetos, na sua ordenação no Museu de Antiguidades Nacionais da Dinamarca, dando origem a catálogos de objetos, que se diria e árvores extraordinárias de objetos, quase que a evolução de uns para os outros. O aumento da ponta de lança seria também uma forma de cronologia e de evolução cronológica, e as ligações entre povos poder-se medir ao detalhe por as formas dos objetos. Abusos como estes de Oscar Montelius, que já é um autor mais tardio, um pouco tardio, também entrando pelo início do século XX, mas em que a mesma lógica a mesma lógica impera, a de procurar na tipologia dos objetos não só a cronologia, veremos isso quando falarmos dos métodos de datação em arqueologia, a tipologia é um método de datação relativa, como na altura falarei, mas as relações entre povos, entre culturas. O extremo desta ideia difusionista, que aliás não é bem de arqueólogo, mas o extremo máximo do hiperdifusionismo, é o de Elliott Smith, que foi ao ponto de argumentar que todas as culturas do mundo, tudo no mundo, as culturas pré-clássicas, quero dizer, tinham origem no Egito, a chamada teoria heliocêntrica, tudo tinha origem no Egito. O Egito esteve muito na moda, como se sabe, em finais do século XIX, e ao ponto de haver quem defendesse que era a origem de todas as civilizações que existiam no mundo. E aqui estamos em total território de abuso do difusionismo. Outras correntes mais recentes, o particularismo, o funcionalismo, Boas, Malinowski, Ruth Benedict, são alguns dos nomes a ter em conta se fôssemos desenvolver, coisa que não nos é possível nestas sínteses. E depois vários neos. O neo-evolucionismo mais o neofuncionalismo, vemos, por exemplo, num autor como Lois Bifford. O neodifusionismo mais um neo-evolucionismo, vimos num autor como Gordon Childe. Gordon Childe era, podemos dizer, basicamente ainda difusionista, mas não um difusionismo extremo, pelo contrário, e incluía nas suas teorias elementos importantes mais de um paradigma evolucionista.
A falência do evolucionismo em pré-história é evidente a partir de meados do século XX e quer por não se ter bem distinguido entre convergência e recorrência, como pela chamada, diz o Colin Renfrew, que aquilo que principalmente deitou abaixo muitas das explicações difusionistas em arqueologia pré-histórica foi a revolução do carbono 14. Lá iremos a seu tempo. Reparem, estes abusos aqui estamos perante nitidamente o sentido da palavra convergência. Se nós virmos, e como neste quadro procura demonstrar, há realmente formas semelhantes às pirâmides do Egito um pouco por todo o mundo. Até nos aztecas, são bem conhecidas as pirâmides aztecas, etc. Mas esta semelhança não tem absolutamente nada a ver, como pretendia Elliot Smith, com povos que se contactaram uns com os outros e que uns influenciaram os outros, no limite que uns dominaram os outros. Não, são fenómenos de convergência, ou seja, grupos humanos no mesmo estádio geral de desenvolvimento façam problemas idênticos de organização social, tendem a repetir as soluções. Elas não são nunca exatamente iguais, mas têm alguma afinidade entre elas. Isto é convergência, não tem nada a ver com relação histórica direta entre as partes. Finalmente não, porque queria reservar algum tempo, se me for ainda permitido, nesta sessão, para a analogia. Mas as leis da mudança cultural, este tipo de teorias explicativas da mudança cultural poderá, idealmente, conduzir à descoberta das chamadas leis que atravessam as culturas, cross-cultural laws. Como deste tipo, por exemplo, se nós observarmos a dieta alimentar, é certo que ela é basicamente constituída por plantas no Equador e basicamente constituída por animais no Ártico. E depois em situações intermédias pelo meio, nas latitudes intermédias. Ora, isto é uma lei que atravessa as culturas, seja na pré-história, seja em tempos mais recentes, podemos esperar que assim seja. As redes de casamento, a procura de par para casar muito próximo ou muito longe, pois repete-se um pouco a situação em função da latitude e, portanto, do ambiente climático. Desde a floresta boreal aos desertos, os pares são procurados muito mais próximo em ambiente florestal, seja boreal, seja equatorial, e muito mais distantes uns dos outros em zonas de deserto, sejam desertos quentes, sejam desertos frios. Portanto, é uma lei que atravessa as culturas, podemos assim considerar. Ou ainda a dimensão do espaço habitado. A dimensão do espaço habitado é muito pequeno, por exemplo, em ambiente de floresta, o típico é a floresta equatorial, dos pigmeus, por exemplo, onde existe aquilo que nós podemos chamar uma promiscuidade, ou seja, habita-se mesmo a mesma cabana e os mesmos espaços domésticos, mesmo já em estádio adulto. Quando os filhos se tornam adultos, não deixam por isso de frequentar e até de habitar os mesmos espaços dos pais, enquanto que, por exemplo, em ambiente desértico, quente ou frio, o caso da tundra, e portanto os desertos frios de regiões polares, é o contrário. Nos esquimós, o jovem, quando atinge a juventude, a puberdade, vai imediatamente constrói imediatamente a sua outra cabana ou o seu outro igloo, embora ainda próximo dos pais, mas para ter o seu espaço próprio, e mais tarde vai para mais distante. Portanto, são as leis que atravessam a cultura, são muito interessantes para nos explicar a realidade arqueológica em cada sítio concreto. Reparem, temos aqui uma apresentação deste esquema, de tal modo que existem grandes teorias, as tais teorias de cobertura, que podem ajudar a explicar parte do que encontramos em cada sítio arqueológico concreto. E depois um conjunto de outras hierarquias até chegar ao mundo real concreto, que é o que nós temos como arqueólogos no dia-a-dia. Mas atenção! Como dizia um enfant terrible, que era Kent Flannery, que aliás, naquela citação que ele diz, é muito interessante, porque ele diz que escava a terra não para reafirmar o seu status, mas porque isso lhe dá prazer, lhe dá gozo, tal como with your pants on, como se tivesse as suas calças. Portanto, está aqui uma brincadeira, não é? Um bocadinho maliciosa. Mas ele, o Kent Flannery, advertia muito para que estas leis de cobertura que possam ajudar a explicar o registro arqueológico podem, por vezes, não ser mais do que simples lapaliçadas. Ele chamava leis de rato Mickey, ou leis, dizíamos à portuguesa, de senhor banana. Por exemplo, dizer que o número de atividades praticadas, está ali mal escrito, num sítio arqueológico varia em razão direta da sua grandeza, é qualquer coisa que é óbvio. Em princípio, quanto maior for o sítio arqueológico, mais atividades diversas lá foram praticadas dentro. Portanto, cuidado com estas leis que são simples banalidades. Finalmente, uma referência à importância da analogia em arqueologia.
A analogia é o transporte de informação de um objeto para o outro na base de alguma relação de compatibilidade entre ambos. É assim que ela é definida por um filósofo de ciência como o Meorf. A analogia é algo que nós usamos em arqueologia recorrentemente. Tem virtualidades e tem limites. De modo é por uso da analogia em arqueologia que há autores que dizem que é impossível, que nunca devemos, que a analogia é sempre fonte de erro. Todas as culturas são particulares, qualquer analogia distorce a verdade. Repare-se, a analogia, para simplificar, embora não seja reduzida a isso, podemos dizer que é o paralelo etnográfico. É muito mais do que o paralelo etnográfico, mas para tornar mais fácil o entendimento do que estou a falar, pensemos na ideia do paralelo etnográfico. Ora, qualquer paralelo etnográfico, dizem alguns autores, é de evitar, porque distorce a verdade. E estão aqui outros autores citados, para além do Smith, o Freeman, o Peter Hugo, que utiliza muito este pessimismo no uso da analogia, por exemplo, quando fala na arte rupestre, do Paleolítico Superior e noutros contextos também. Depois há outros autores que dizem que a analogia não só é possível, como até é indispensável, não podemos passar sem ela. Mesmo que não queiramos, estamos obrigados a fazer paralelos etnográficos. O problema é que os fazemos muitas vezes de forma não científica, de forma bastante ingênua, e o que importaria era encontrar fundamento científico para a analogia. Através de leis gerais da cultura humana, evidentemente se encontrarmos culturas do presente que vivem num certo ambiente ecológico e sabemos que nesse ambiente ecológico basicamente o que se come é animais e não tanto plantas, podemos com alguma legitimidade transportar essa informação para o sítio arqueológico que estamos a estudar, da pré-história, do Paleolítico e sobretudo se for do Paleolítico, e pensar que podemos esperar um tipo de dieta alimentar algo semelhante. E por outro lado temos que apresentar uma frase de antologia do Stuart Piggott que dizia que a evidência arqueológica não é evidente, ou do Bifford, que só a partir do presente podemos conhecer o passado. Portanto, nós temos sempre que introduzir presente no passado, o que quer dizer que temos sempre que introduzir alguma analogia no estudo da arqueologia. A analogia, finalmente, podemos talvez concluir que esta é a posição mais sensata, é de considerar que a analogia é possível, mas condicionadamente. E aí as condições para haver analogias podem ser muito variadas. Só quando existem práticas de subsistência e nichos ecológicos similares, diz Graham Clark, que foi um introdutor na Europa, um inglês que introduziu na Europa os estudos do ambiente natural em arqueologia, sobretudo em arqueologia do Paleolítico, só quando as sociedades se encontram no mesmo estado de desenvolvimento tecnológico, só quando são da mesma área geográfica, dizia Gordon Scheil, já pondo os seus limites ao difusionismo, só ao nível das tecnologias, só quando existem laços de relação histórica direta. Esta dimensão é muito relevante. É o chamado Direct Historical Approach. Só quando existe relação histórica direta entre dois termos da analogia é que ela é possível, dizem alguns autores, outros dizem que é que ela se torna verdadeiramente forte. Algumas recomendações práticas para que analogias possam ser válidas em arqueologia. Aqui um elenco feito por Dozier em 1970. Ter o fator tempo em mente, ter o nível sociocultural dos dois termos da analogia em mente, comparar sociedades que tenham o mesmo tipo de economia de subsistência, caçadores com caçadores, agricultores com agricultores, fazer inferências acerca do espaço com cuidado. Ao fazer inferências deve-se ter dado uma baixa prioridade à linguagem, não é por haver proximidades linguísticas que podemos reforçar a nossa analogia, e deve-se utilizar a analogia para culturas mais conservadoras. Um último autor, uma última referência fundamental nesta temática da analogia é o do Ian Hodder, que já referi antes noutras sessões, e que diz que a analogia deve ser feita por aproximação histórica direta sempre que possível. Quer dizer, podemos estar a comparar, por exemplo, as escavações feitas em habitats índios do século X ou IX ou XI, portanto antes da chegada dos europeus à América, com aquilo que foi conhecido pelos europeus quando chegaram à América e que eram os descendentes óbvios desses outros de séculos anteriores, e portanto aí a comparação torna-se mais credível, a analogia. Quando existe cobertura de leis transculturais, mas verdadeiras, não daquelas tipo Mickey Mouse Laws, e quando as conclusões são pouco ambiciosas. O livro, entre outros, Reading the Past, é particularmente interessante neste ponto.